É o Agro Alagoas, levando informação para você, produtor, e eu estou aqui na Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, e agora com o Caio Vieira, ele que coordena do setor Assessoria de Defesa Agropecuária. Da Assessoria de Defesa Agropecuária, tá? E a gente vem com muita coisa interessante para você. Olha, que você que cria animal, tá? Primeiro, a ADEAL está com um período de fazer um cadastro, de uma declaração. Não é isso, Caio? Que declaração é essa? Já começou e quando termina? É isso aí, Marco. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, conversando com o nosso produtor, e dizer que na ADEAL está em plena campanha de atualização cadastral dos rebanhos, que foi uma exigência do Ministério da Agricultura devido à retirada da vacina. Né? Como todos sabem, Alagoas se tornou livre de aftosa sem vacinação no ano passado, com reconhecimento nacional do Ministério da Agricultura. E no mês de maio agora, desse ano, 2025, vamos obter o certificado internacional. E com o avanço desses estados sanitários, uma das exigências é que o Estado continue realizando a atualização cadastral dos seus rebanhos, né, para que o produtor possa estar sempre informando nascimento, morte, evolução de rebanho, e a gente tenha um cadastro agropecuário consistente e dessa forma a gente consiga atender às exigências do Ministério da Agricultura, que a partir desse momento serão ainda maiores, né? Porque o estado sanitário avançou, as responsabilidades aumentam e a gente precisa contar com a cooperação e o apoio do nosso produtor. Uhum. Agora, quando se fala, olha, falou, já está livre da zona da aftosa, pensa que é só boi, né, que é só o gado, mas não, esse cadastro vale para cavalo, para burro, para quem mais, o Caio? É isso aí, Marco. É bom a gente frisar, né, tá alertando, falando, conversando, pedindo o apoio do produtor. Por quê? Porque não é só o bovino e o bubalino, que eram os animais até então vacinados, mas sim todos os animais susceptíveis à febre aftosa e as outras espécies também. Porque o Ministério da Agricultura considera que um serviço de defesa agropecuária ele só vai estar realmente estruturado e preparado para os desafios com um cadastro agropecuário bem feito, sólido, atualizado e consistente. Né? E para que isso aconteça, a gente precisa contar com a colaboração do produtor, para que ele compareça aos escritórios da ADEAL, que ele faça sua atualização cadastral, que ele informe, né, o seu rebanho, para que a gente consiga rastrear, emitir a GTA dele sem nenhum problema e dessa forma Alagoas vai demonstrar a capacidade para que o serviço veterinário oficial do Estado possa avançar e galgar novos desafios futuros em outros programas sanitários, que não seja a fitosa, mas que seja a brucelose, a tuberculose e a influenza aviária, por exemplo, que está hoje um tema relevante, que está sendo muito debatido no país com essa emergência. Então a ADEAL precisa estar preparada para esses desafios e demonstrar e provar a sua capacidade de vigilância e de resposta aos problemas sanitários. Uhum. Esse cadastro, eu estava observando também, ele também engloba a parte de peixes, né, de piscicultura e abelhas também, não é isso? Isso. Não só os animais susceptíveis, né, mas como equinos, né, asininos, abelhas, né, animais aquáticos, todas as espécies consideradas, né, de interesse agropecuário, aonde possa existir uma doença de notificação obrigatória, é a nossa obrigação, é nosso trabalho, nossa função pública é estar cadastrando, identificando essas explorações e controlando o trânsito, né? Emitindo o GTA, seguindo o que preconiza os manuais da legislação de emissão de GTA, que são emitidos e são validados pelo Ministério da Agricultura. E onde eu posso fazer esse cadastro? Pode ser pela internet ou tem que ser presencial em um dos escritórios da ADEAL? Isso. O produtor ele tem a opção de fazer isso no formato online. Né? O produtor que já tem acesso ao sistema, ao módulo dele, de criador, ele já tem condição de fazer isso online. Aquele que ainda não tem o acesso ao sistema, ele pode procurar um dos escritórios de prefeitura, onde tem um funcionário de prefeitura a serviço da ADEAL, como também ele pode procurar uma unidade da ADEAL, que são as unidades locais de sanidade animal e vegetal,
que são as USAVs, que ele pode procurar essa unidade da ADEAL, que são 15 espalhadas por todo o estado, e buscar o atendimento, que será super bem atendido, né? E dentro de um prazo rápido. Não é um procedimento demorado, é um procedimento simples, ele é totalmente eletrônico, e isso é feito rapidamente, e aí o produtor ele vai estar cumprindo com sua obrigação e evitando um desgaste de uma autuação, né, de um bloqueio de cadastro, por exemplo, bloqueio de GTA para comercialização dos seus animais, e aí isso vai facilitar muito a vida dele. É o que você mencionou, eu ia te perguntar, né? Tem penalidade para quem não fizer até o último dia esse cadastro? Tem sim, tem penalidade prevista em lei, né, prevista nas normas da ADEAL, mas não é nossa intenção. Nossa intenção é que o produtor, até o dia 31 desse mês, possa comparecer, né, tanto no formato virtual, né, online, no sistema, ele possa fazer, como também ele procure um escritório ou uma unidade da ADEAL e faça isso o mais rápido possível. Porque a partir do dia 1º de junho, será bloqueado todo o trânsito de animais naquela propriedade que não tenha sido feito a sua atualização cadastral. E essa multa, você tem ideia do valor? Quanto é que é? Vai variar do tipo de penalidade, né? Então, assim, vai depender do tipo do agravo, né? Que deu motivo àquela infração, mas pode variar aí de 500 a 1.000, R$ 1.500, a depender da gravidade da infração. Agora é bom lembrar que, olha, quando a ADEAL toma essa atitude, né, de fazer esse cadastro, de ter esse controle, é justamente para ajudar você que é produtor, porque de repente surge uma praga, uma doença indeterminada e você tem esse animal, e é uma forma de, olha, avisar você e dizer, olha, tem uma criação de peixe ou de abelha ou de bubalina em tal canto, e a gente tem que ter cuidado para poder avisar esse produtor também. Né? Isso é importantíssimo, Marco. Foi bom você frisar, falar sobre esse assunto, que o produtor precisa estar junto do serviço, né? Notificando algum caso de suspeita de doença, porque nós fazemos a vigilância ativa, mas precisamos contar com a vigilância passiva também, que é aquela vigilância aonde o produtor, aonde um profissional do campo, né, aonde um trabalhador do campo nos procura a ADEAL e notifica uma suspeita de uma doença que pode estar ali causando sérios problemas naquele local. Até acabar a plantação dele por completo, até os animais. Pode acabar, pode extinguir uma plantação, pode dizimar um plantel, um rebanho, e a gente precisa ter um serviço, um sistema de defesa agropecuária atuante e atento e pronto para agir, porque quanto mais rápido for a resposta do serviço oficial, chegando naquela propriedade, identificando um problema sanitário, quanto mais rápido for essa resposta, menos será o prejuízo do produtor, para que a gente possa rapidamente conter aquele foco, conter aquele problema e evitar que aquele problema, aquela doença possa se disseminar por todo o estado, e aí prejudicando toda uma cadeia produtiva e às vezes até bloqueando o comércio exterior do país. Porque apesar de Alagoas não ser, né, hoje, por exemplo, não é um grande exportador de carne, né, nós não temos frigoríficos exportando carne bovina, mas caso ocorra uma doença, por exemplo, a febre aftosa, existe um entendimento internacional dos acordos internacionais que o Brasil, Alagoas faz parte do Brasil, e automaticamente existe um bloqueio automático para toda a exportação do país. Então a gente precisa entender que Alagoas faz parte do país e que o serviço de defesa agropecuária é um todo. E com o problema que ocorra aqui em Alagoas, todo o Brasil será afetado. Pronto, né? O que a gente está vivendo agora, que é com relação à gripe aviária. Né? O Brasil se preparou, estava assim, olha, vai chegar. Um dia chega. E essa vigilância sempre, e esse dia chegou, na semana retrasada. Foi detectado justamente um plantel em uma granja lá no interior do Rio Grande do Sul. Isso causou toda uma suspensão das exportações da carne de ave, né, de frango aqui do Brasil para vários países. E quer queira ou quer não, isso é um peso muito grande na economia do país. Tá? Agora eu te pergunto, né, Alagoas, vocês também estão nessa vigilância. A gente tem um plantel tão grande assim de frangos para ter todo esse cuidado com relação à gripe aviária? Olha, Marcos, é muito importante a gente estar passando uma mensagem, né, para o produtor e principalmente para os meios de comunicação em relação à gripe aviária ou influenza aviária, como a gente chama aqui na ADEAL. É bom a gente frisar
que o sistema de defesa agropecuária do país é um sistema robusto, atuante, preparado, capaz de responder a respostas sanitárias no caso de uma emergência, né? Falando especificamente da influenza aviária de alta patogenicidade, que foi essa, né, que foi diagnosticada, confirmada no Rio Grande do Sul, em plantel comercial, é bom a gente ressaltar que desde 2006 que vem se debatendo, que vem se falando dos casos, das primeiras ocorrências de influenza aviária no mundo, né? Então nós temos aí 20 anos que já se começou a se falar desses problemas que ocorreram no mundo, né? E em outros países essa doença já tinha chegado antes, e o Brasil foi o último grande exportador, o último país com a estrutura de produção de ponta que a doença ingressou. Isso demonstra, não precisa dizer mais nada, isso demonstrou claramente que o nosso sistema estava funcionando, ele é robusto, ele está preparado e respondeu à altura. Por quê? Há 2 anos atrás tivemos o primeiro caso de influenza aviária em plantel de animal silvestre, né? Chamadas aves migratórias. As aves migratórias. E acontece que 2 anos depois aconteceu o primeiro caso em ave comercial. Coisa que não vinha acontecendo em outros países. Quando se identificava no ave migratória selvagem, rapidamente essa doença se espalhava para as granjas comerciais. E o Brasil foi diferente. Por quê? Porque o Brasil conseguiu fazer o dever de casa. Desde 2006 que o Brasil vem se estruturando, se preparando para esse momento. E aí a gente sabia que isso ia acontecer, era questão de tempo. O vírus estava circulando no ambiente silvestre. E a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Mas o Brasil conseguiu, com a sua força, né, o seu trabalho, o Serviço Veterinário Oficial conseguiu, vamos dizer assim, retardar a chegada desse vírus aqui. E hoje a gente tem a garantia de que, caso ocorram os focos, o serviço vai estar preparado para responder à altura, diminuindo assim os prejuízos e mostrando confiança e mostrando a nossa credibilidade para o mercado internacional. Que o nosso produto tem qualidade, que o nosso serviço de saúde animal tem eficiência, está preparado para responder às emergências sanitárias. Nesses 2 anos, vocês sempre estavam fazendo exames, né? Indo visitar as granjas e pegava amostras para mandar para laboratório. Isso. É bom, mais uma vez eu falo, a gente precisa estar repassando essas informações, precisa estar ampla divulgação ao trabalho da ADEAL, né? Nós estamos, nos últimos 2 anos, fizemos vigilância em aproximadamente 117 propriedades da avicultura, colhendo material, enviando para o laboratório, fazendo a vigilância ativa, né? Avaliando o risco, fazendo as inspeções, colhendo a amostra e enviando para o laboratório. Ou seja, há 2 anos a ADEAL vem fazendo esse trabalho rotineiramente, demonstrando que o vírus não está circulando aqui no nosso estado. Então isso demonstra a nossa capacidade, o nosso trabalho e a importância do programa para o Brasil, né? Então, não só esse trabalho de vigilância ativa nas propriedades, nas granjas de corte e nas granjas de postura. Isso. Mas também nós recebemos, dos últimos 2 anos, recebemos 3 notificações de suspeita de influenza aviária em animais, em aves migratórias silvestres. E dos 13 atendimentos que fizemos, 11 colhemos material, enviamos para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura e todos os resultados eram negativos. Então, mais uma vez, eu reforço, falo e estou aqui passando uma mensagem positiva, né, demonstrando à sociedade de Alagoas, demonstrando ao produtor de Alagoas que a ADEAL está trabalhando, que a ADEAL está atenta e fazendo o trabalho de vigilância sanitária e o controle, né, evitando assim que a gente possa ter prejuízo no futuro com o ingresso da doença. Que vai chegar um dia, a gente sabe que vai, Marcos. Isso é uma questão de tempo. Mas quanto mais a gente retardar, quanto mais a gente demonstrar nossa capacidade de atuação no foco, a gente vai demonstrar ao mercado que a gente rapidamente consegue retornar ao nível sanitário que o Brasil deseja, livre da doença. Aí, hoje, o estado de Alagoas, ele é autossuficiente na produção de frango para alimentar a população alagoana ou ele ainda depende também de vir tanto ovos quanto carne de outros estados? Alagoas não é vamos dizer assim, um estado pujante na avicultura, não é, né? Nós precisamos trazer frango de fora, nós não temos uma produção
que atenda a todo o consumo do Estado, porém é uma cadeia produtiva importante. Nós temos alguns produtores com integração com uma produção considerável, né? Então é uma cadeia que vem se estruturando, vem crescendo no Nordeste como um todo, e a gente, independente da capacidade produtiva dessa cadeia, nós temos a obrigação de manter a qualidade e a sanidade dos nossos animais e oferecer à população animais de qualidade, produtos inspecionados, produtos com garantia e certificação, e isso, com o passar do tempo, isso vai estimular a cadeia como um todo, e as pessoas vão sentir segurança e investir. Então, o nosso papel na DEAL, além de garantir o controle sanitário, fazer a vigilância e garantir a qualidade do serviço veterinário, é criar um ambiente favorável, criar um ambiente de confiança para que o empresário, o investidor, ele possa saber que Alagoas tem um ambiente capaz de receber os investimentos e, caso ocorra, por exemplo, uma doença, né, um problema sanitário, o serviço oficial ele tem a capacidade de responder. Então isso vai demonstrar para o mercado o interesse e a garantia de que o Estado ele fica favorável para esse tipo de crescimento e investimento no setor da avicultura, por exemplo. Certo. Então a gente tem aí até o dia 31 o cadastro. Esse trabalho está sendo feito da ADEL com relação à influenza aviária, o cuidado, então você que é produtor, você que tem até uma criação de galinha pequena, apareceu alguma... Quais são os sintomas dessa gripe aviária, né? da influenza aviária, para que esse pequeno produtor possa observar naquela galinha ou naquele galo que ele tem no quintal da casa dele, Caio? É importante ressaltar, como você falou, você acabou de falar uma coisa muito importante. Independente do porte, se é um grande criador, né? Se ele tem uma granja comercial com milhares de aves, ou se ele é um criador de subsistência, de fundo de quintal, que a gente chama, né, aves de subsistência, a importância é a mesma, né? Então, ele precisa estar atento, precisa contar com a colaboração desse produtor para que ele possa cada vez mais estar adotando as medidas de biosseguridade da sua granja. Adotando essas medidas vai diminuir o risco da doença entrar. A pergunta que você me fez em relação às aves de subsistência. Se tem algum sinal que ela está com a doença. A influenza aviária de alta patogenicidade é uma doença que a gente chama síndrome respiratória nervosa. Então, o próprio nome da síndrome já diz mais ou menos quais são as preocupações nossas quando a gente vai fazer o atendimento e identificar aqueles critérios para saber se um animal ele está elegível a ser um caso provável, um caso suspeito ou não. Então, os sintomas que normalmente a gente identifica são sintomas respiratórios e nervosos. Se a ave está corizando, se a ave está com aquele aspecto de abatida, né? Se ela está com algum problema de locomoção, de girar a cabeça, aqueles sintomas nervosos que você consegue a olho nu, né? Assim, não precisa nem ser especialista para você ver que tem alguma coisa errada. Então, nesse momento, é o momento de chamar a ADEAL, de notificar o Serviço Veterinário Oficial para que a gente possa fazer o atendimento dessa ave. Até vocês serem acionados, qual o procedimento? Eu isolo esse animal, né, para poder vocês chegarem e fazer exame. Não posso matar e enterrar porque não vai ter como fazer o exame. Então, o procedimento seria deixar esse animal isolado num canto até a chegada de vocês? Isso, normalmente quando acontece, das vezes que acontece, por exemplo, em granjas comerciais, o produtor já está acostumado, ele vê que tem alguma coisa errada, está vendo uma mortalidade excessiva ali naquele galpão. Então ele rapidamente já isola aquele galpão, já fecha e já aciona o Serviço Veterinário Oficial, né? Já abre a notificação e a gente tem até 12 horas para responder e chegar até o local. Mas se for uma ave de subsistência, de fundo de quintal, a orientação é isolar aquela ave, não permitir que tenha contato com outros e automaticamente fazer a notificação e chamar o serviço. E quanto mais rápido isso acontecer, melhor, né? Porque a gente vai poder chegar até o local, confirmar se aquele caso é suspeito, né? Se é provável,
e, se for o caso, né, já iniciar os procedimentos de emergência, que é bloqueio, né, do trânsito, bloqueio da ficha do produtor, para que a gente possa tomar as medidas necessárias de sacrifício das aves, para conter o foco e evitar que aquela doença se alastre para as propriedades vizinhas e para municípios vizinhos. E o bom é lembrar que, olha, a influenza de alta patogenicidade, ela pode pegar no ser humano, né? Mas não pelo consumo da carne, mas pelo contato. Isso. A gente precisa tranquilizar a população, tranquilizar a sociedade, né, que o nosso frango, a nossa proteína animal de ave é segura, ela tem qualidade e é reconhecida internacionalmente. O Brasil hoje é o maior exportador de carne de frango do mundo. Né? Só para ter ideia, nós exportamos mais do que os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos compram ovos embrionários nossos, então eles compram o produto nosso, que é um mercado altamente exigente. Então, assim, o consumo de carne em nada provoca a doença, podem continuar consumindo o frango, né? Onde é que está o risco aí para o humano? Aqueles profissionais, aqueles trabalhadores que estão na rotina, no dia a dia, constantemente em contato com aves, se ele não tomar as medidas necessárias, o uso de EPI, o uso dos equipamentos necessários, né, ele pode vir apresentar sintomas gripais, sintomas de uma gripe, né, de uma gripe, e aí aquilo ali pode vir a agravar ou não, dependendo da condição. Mais sério, não. Isso, dependendo da condição imunológica daquela pessoa, daquele ser humano. Mas assim, não é uma doença ainda que tenha uma transmissão entre humanos, sustentada entre pessoas. Então isso é importante frisar. Não é uma doença sustentada de transmissão entre pessoas. Então isso mostra que pode acontecer? Pode. São casos raríssimos, né? Mas os órgãos de saúde precisam estar atentos desses profissionais que trabalham em granjas, que tem aquele contato direto, constante, com o pessoal de frigorífico, para que façam um monitoramento, que façam uma vigilância também nesse público. Por isso que existe uma interação muito grande, Marcos, sabe, da ADEAL, dos órgãos de defesa agropecuária, com os órgãos de saúde e com os órgãos ambientais. Porque hoje o conceito do país e do mundo como um todo é uma saúde única. Não existe uma saúde humana, uma saúde animal e uma saúde do meio ambiente. Existe hoje uma saúde única. Que engloba... Se todos estão bem, isso. Então tá tudo Se bem. está tudo equilibrado, tudo interconectado e trocando informações, fica muito mais fácil de combater, da gente dar uma resposta positiva no caso de uma emergência sanitária. Que, pela nossa condição hoje no mundo, pelo crescimento da população, pela demanda de proteína animal, né, e por todas as questões de meio ambiente, de crescimento da cidade, desmatamento, tudo isso causou um desequilíbrio muito grande na harmonia dos ecossistemas. E a tendência é que daqui para frente as pandemias, as epidemias, né, os problemas sanitários continuem a acontecer. Mas aí cabe a nós, dos serviços oficiais, né, de saúde única, dar resposta. Ter capacidade de se preparar para que quando ocorra os impactos sejam os menores possíveis. E aí o Brasil continue sendo essa potência no agro, né, exportando carne de frango, carne bovina, suína, e possa crescer também nas outras áreas, nas outras cadeias produtivas, que é esse o objetivo, é o desenvolvimento sustentável, o país cresça, né? E Alagoas faz parte desse contexto e precisa também fazer o seu dever de casa para que crie também, como eu falei, um ambiente favorável de negócio, de crescimento das cadeias produtivas aqui dentro. Que esse é o papel, é desenvolver e fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Certo. E um outro evento, a gente já falou de dois, o terceiro é com relação à parte suína, ou qual é o outro evento que vocês também estão trabalhando aí nesse período? Não, a peste suína clássica, ela se encerrou, aquela vacinação que ocorreu, foram 5 etapas. Nós estamos aguardando agora as orientações do Ministério da Agricultura em relação ao próximo passo para reconhecer a Alagoas como área área livre de peste suína clássica. Tá? Então esse trabalho da vacinação foi um plano piloto que a Alagoas aderiu, fizemos o nosso trabalho muito bem feito, fomos reconhecidos nacionalmente pelo grande trabalho que fizemos aqui, serviço público, serviço privado, juntos trabalhando para fazer um trabalho grande de vacinação e de demonstrar a qualidade do nosso serviço oficial. E
hoje, nosso grande foco hoje na ADEAL é no reconhecimento que vai acontecer em breve da febre aftosa. Alagoas vai receber o certificado de Zona Livre Internacional da febre aftosa. E hoje estamos, como eu falei, né, em plena campanha de atualização cadastral, que é um pré-requisito, uma condição para que a Alagoas sustente a condição da febre aftosa e possa avançar nos outros programas sanitários, né, brucelose, tuberculose, que vai demandar da gente também uma dedicação muito grande para que a gente consiga avançar também nos outros programas, assim como avançamos na fitosa, vamos com certeza avançar em outros programas de saúde animal. Com certeza. Caio, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Bom, Marco, é só agradecer, né, mais uma vez aqui, garantir ao produtor de Alagoas, né, tranquilizar a todos que em relação à influenza aviária, a ADEAL está atuando, está trabalhando, fazendo o dever de casa, fazendo as vigilâncias nas propriedades, atendendo as notificações de suspeita de síndrome respiratória e nervosa e contar com a colaboração, né, do produtor, que amplie, intensifique as medidas de biosseguridade nas suas granjas, que tenham cuidado no quesito do trânsito, do transporte dos seus animais, né? E no momento que estamos de emergência, algumas restrições, né, de eventos, de feiras, de mercados, que não levem essas aves para esses eventos, né, a não ser que esses eventos sejam autorizados pela ADEAL, mas assim, nós estamos vivendo um momento de emergência sanitária e precisamos contar com a colaboração do produtor para minimizar os prejuízos, entendeu? É isso, mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que a ADEAL está à disposição do setor, da imprensa, de todas as instituições para colaborar no que for necessário. Olha, só para você ter ideia, né? Só por esse foco que surgiu lá no interior do Rio Grande do Sul, 19 países já suspenderam toda a importação de carne de aves aqui do Brasil. Então, financeiramente é um prejuízo muito grande. São 28 dias que o Brasil vai ter que provar que está tudo ok, né? Que já foi uma coisa isolada para que esse mercado retome a comprar de novo os produtos brasileiros. Isso aí, Marco. Inclusive, ontem começou a contar os 28 dias, né, dessa fase de vazio sanitário, né, para identificar se vai ocorrer um novo foco naquela região ali, no município de Montenegro, naquela propriedade. A partir desses 28 dias, aquela área volta a ser livre e aí todo um trabalho de convencimento, né, da Organização Mundial de Saúde Animal para voltar ao status sanitário anterior e o mercado consumidor também entender que a doença não está mais ocorrendo naquela região e que podem voltar também a importar o produto brasileiro. Então é um trabalho de várias mãos, é um trabalho árduo, diário, mas com o sistema de defesa agropecuária que o país estruturou ao longo dos últimos 20 anos, né, desde 2006 que se fala de influenza aviária, eu acredito que o Brasil está totalmente preparado e talvez sem assim, medo de errar, eu acho que o Brasil hoje tem um serviço veterinário oficial mais estruturado e mais capaz de responder a uma emergência sanitária no todo mundo. Ok, então Caio está aí, o Caio Vieira, ele que é do setor, né, de animais, de inspeção animais, da defesa agropecuária aqui da ADEAL, aqui do estado de Alagoas. É o Agro Alagoas levando informação para você. A gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho eu retorno com mais informações.